e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, pelos irmãos que vêm aqui. Pedimos que o Senhor nos prepare para juntos celebrarmos a ceia. Esse momento marcante, empolgante, mas também muito sério. Que o Senhor nos impacte, Pai, com essa participação. E que o Senhor trate o nosso coração e a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já corremos 2 meses, já entramos no 3º mês. Lançamos alguns temas sobre a vida da igreja. Estivemos estudando aqui em janeiro, restaurando a vida de oração. A expectativa da gente é que alguém tenha ouvido, alguém tenha começado, alguém tenha aumentado a vida de oração, alguém tenha se interessado um pouco mais em ter uma vida onde se ora um pouco mais todo dia. Essa foi a nossa ideia quando tratamos esse assunto em janeiro. Eu espero que você tenha feito isso. Em fevereiro trabalhamos um pouco sobre vida devocional, cobrando da igreja que a igreja descubra a importância de ler as Escrituras, ler a Bíblia todo dia, ler essa palavra que santifica, que molda, que aperfeiçoa, que cobra, que insere, que persuade. Enfim, a cobrança foi essa: aumenta a tua vida devocional lendo as Escrituras. Estamos começando um novo tema, restaurando a pureza da igreja, na vida, nos relacionamentos, nas atividades. E eu queria, meus irmãos, deixar aqui, nessa noite, uma palavra já conhecida, que são marcas distintas de uma igreja que busca uma vida de pureza diante de Deus, mas de um povo que busca essa pureza e integridade diante do Senhor. Lendo o reverendo Michael Horton, ele diz o seguinte: uma das instituições que trazem mais desconfiança hoje é a igreja. A igreja tem aborrecido muita gente. Há muita comunidade que tem vivido uma má forma, não tem fôlego, não tem vida, simplesmente vive as suas frustrações e as formas seculares foram tomando conta. Michael Horton vai dizer que há muitas igrejas para de alguma forma segurar o seu povo, tenta viver alguma forma de entretenimento, alguma diversão, alguma coisa que aconchega o físico. Só que a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Sendo essa igreja coluna
e baluarte da verdade. Tem 3 coisas que a gente tem que decorar. E se você é crente, se você é um cristão de verdade, se você já passou pela cruz do Calvário, se você tem certeza de que o teu nome já foi escrito e arrolado nos céus, tem 3 coisas que você precisa saber e você não pode perder de vista. As marcas da igreja de Jesus, a primeira delas, passa, meus irmãos, pela doutrina. Igreja sem doutrina é uma igreja, meus irmãos, sem rumo, sem caminho, sem norte. Uma igreja sem doutrina, meus irmãos, ela não vive os ensinamentos da fé cristã. Quais são as doutrinas? Todo mundo aqui deve saber de cor, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, enfim, o único Filho, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, enfim, vai voltar para julgar vivos e mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Doutrina. A igreja, meus irmãos, primitiva, ela cresce, mas ela subsiste, porque ela persevera na doutrina dos apóstolos. Eles vivem um encanto com Jesus, eles vivem a fé nesse Cristo bendito, morto por eles e ressuscitado. Eles vivem a empolgação de fazerem parte de uma comunidade, de uma comunhão santório, de um povo, meus irmãos, que, enfim, marcado pela cruz do Calvário, busca uma vida de santificação e de santidade na presença do Senhor. Perseverar na doutrina, meus irmãos, é simplesmente reconhecer que a minha vida, ela é uma amostragem dessa bendita igreja do Cordeiro. Essa igreja, meus irmãos, ela simplesmente, enfim, faz parte integrante da minha vida, mas eu me mostro para o mundo como alguém, meus irmãos, que crê na doutrina dos apóstolos, que vive essa expectativa da doutrina, que conhece, meus irmãos, a graça bendita de Deus, revelada na pessoa de Jesus, que o Espírito Santo age na minha vida, é Ele quem me amolda e transforma a minha vida e a minha face, meus irmãos, na face desse bendito Jesus, que é o meu Senhor e Salvador. Essa marca, meus irmãos, doutrinária, ela precisa aparecer todo dia sobre a minha vida. Essa marca, meus irmãos, de que eu quero conhecer, meus irmãos, quem é Jesus, o que é as Escrituras, quem é o Espírito Santo, quem atua na minha vida, qual a obra que Deus fez em mim. Essas coisas o crente tem que saber responder. O que Deus fez por você? Aí eu fui numa igreja, gostei e fiquei. Não, não é isso. Um dia Deus trabalhou seu coração, Ele colocou fé e arrependimento no seu coração, Ele mexeu com a sua vida, Ele fez você sentir o peso do pecado, ou o preço do pecado, e Ele simplesmente te leva para onde? Para a cruz. Ou você foi criado dentro de uma família cristã, onde você ouviu claramente de Jesus, da beleza do Evangelho, desse Jesus bendito e Salvador, e você cresceu nessa graça bendita. Não há, meus irmãos, doutrina numa vida que não tenha passado por uma visão de fé e de arrependimento. Não há, meus irmãos, uma visão de doutrina se você não passou pela regeneração. É obra do Espírito de Deus, é graça de Deus sobre a sua vida. É o mover do Espírito Santo que perdoa os teus pecados, escreve o teu nome na glória dos céus. Você, a partir dali, você está salvo, é salvo, continua sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, que faz crescer a sua vida em santificação. Quando você vem aqui à frente fazer profissão de fé, e muitos que são arrolados, que vêm de igrejas evangélicas, nós os recebemos aqui em profissão de fé.
Esse momento aqui, meus irmãos, não é de brincadeira, não é de ajuntamento solene, não é simplesmente um amontoado de gente que chega numa igreja. É um compromisso com a palavra, é um compromisso com a doutrina, é um compromisso com a Bíblia como regra de fé e prática, é um compromisso com o caráter do Evangelho, é o compromisso para ser, meus irmãos, crente dentro e fora na sociedade, é o compromisso, meus irmãos, de ter uma amostragem clara de que a minha vida é de Deus dentro da igreja, a minha vida é de Deus fora da igreja, a minha vida é de Deus dentro com meus irmãos na fé, a minha vida é de Deus em qualquer lugar que eu estiver. Você precisa entender profissão de fé. Você precisa entender que esse compromisso que você fez aqui não é uma brincadeira, não é um sorrisinho, não é um abracinho, mas é um compromisso que simplesmente que sustenta a vida e a obra de Deus enquanto igreja na terra. Deus cobra de você testemunho. E para você ter testemunho, você tem que conhecer a doutrina dos apóstolos. Enfim, a vida com Deus, a pessoa de Jesus. Quem é esse Deus? Quem é o Espírito? O que é as Sagradas Escrituras? O que é viver pela fé? O que é ser trabalhado pelo Espírito? O que é ser santificado todo dia? O que é ser mortificado e trabalhado para que o Espírito santifique a minha vida todo dia? Eu li uma frase, meus irmãos, que eu achei muito dura nesse livro do pastor Michael Horton, quando ele diz que os piores inimigos da igreja hoje estão dentro da própria igreja. Aqui negócio pesado. Aqui não é lugar de gente boa. Aqui não é lugar de tudo gente lavada no sangue do Cordeiro. Aqui não é lugar de gente comprometida com a graça do Evangelho. E ele diz, meus irmãos, que os piores inimigos da igreja aparecem dentro da igreja. Quando simplesmente, além de não compreenderem doutrina, não se preocupam com a disciplina, que é o segundo ponto que ele ressalta. Disciplina na vida, disciplina para falar, disciplina para viver, disciplina para estar casado, disciplina para não se corromper no relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, disciplina para não cobiçar as coisas do próximo, nem a sua mulher, disciplina para viver uma vida continuamente lavada no sangue do Cordeiro, porque quando essas coisas abrocham, meus irmãos, dentro da vida da igreja, é uma desgraça, é um inferno, é uma podridão, é um mau testemunho, é alguma coisa que Satanás gosta e simplesmente, meus irmãos, ele arrebenta com uma coisa que nós vamos tratar o mês inteiro: a vida de pureza da igreja. Você precisa de doutrina para permanecer na fé, mas você precisa de disciplina para viver em comunhão com o Senhor. Disciplina, meus irmãos, que tem a ver com perdão de pecados. Disciplina que tem a ver, meus irmãos, com a maneira como Deus trata a minha vida para que eu não me corrompa. Disciplina que tem a ver, meus irmãos, com uma maneira que eu permito que o Espírito me reja, me domine, me molde, me mude em todas as áreas. Se tem uma coisa que a gente vai cansando de fazer e nós não podemos fazer isso, é ficarmos, meus irmãos, agarrados aí em pecados e caprichos de quem quer que seja, dentro e fora da esfera da igreja. Karl Barth viveu uma cena bem interessante do seu ministério. Naquela época da guerra, fervia a guerra, e ele estava assim alvoroçado com a guerra, foi perseguido na guerra, foi colocado em prisão, foi solto, aquele negócio incendiava. Aí o que aconteceu? Sermões de Karl Barth, todos eles, meus irmãos, naquela época, era sobre guerra, era sobre luta no coração, era sobre insegurança na época da guerra, era sobre os conflitos que o povo estava vivendo, o tempo todo, até que um dia uma senhora chegou e disse para ele assim: pastor, o senhor não pode falar sobre o que o senhor vai pregar, não, porque eu não aguento mais bomba caindo sobre a minha cabeça. Ele só falava sobre guerra.
Já pensou, gente, a gente ficar como igreja, tendo que tratar a sua vida? Imagina a gente como igreja tendo que tratar algum problema que eu vivo. Imagina a gente como igreja tendo que tratar dos problemas particulares de cada um. Imagina a gente como igreja tendo que tratar, enfim, das lutas que nós passamos muitas vezes na vida, que tem a ver com caráter, com temperamento, com vida, com relação. Isso, meus irmãos, não gera uma igreja, meus irmãos, que testemunha para fora. Portanto, a cobrança de Deus é o seguinte: meu filho, conheça a doutrina, meu filho, conheça a palavra, meu filho, vive essa palavra, meu filho, enxergue a tua vida nessa palavra, deixe que essa palavra santifique a tua vida, deixe que esse Deus discipline a tua alma todo dia, veja claramente as tuas orações diante do Senhor, tenha coragem de vergonha, quando você contempla a tua vida diante de Deus, e sabe que Ele é Deus que perdoa a tua vida e te levanta continuadamente. Doutrina, disciplina. A disciplina me impõe limites. A disciplina me ensina meus limites. A disciplina me ensina o meu vocabulário como crente, dentro e fora da igreja. A disciplina me ensina que eu não faço parte de uma sociedade de crentes mortos. Lembram da sociedade dos poetas mortos? Eles conversavam, discutiam filosofia, achavam bem interessante o assunto. Ali eles ficavam tratando, meus irmãos, daquilo que simplesmente mexia e contabilizava a alma. Nós não somos uma sociedade de crentes mortos. A Bíblia diz que nós somos coluna do Deus vivo, baluarte da verdade, igreja, meus irmãos, que persevera na doutrina, igreja que valoriza a comunhão, igreja, meus irmãos, que aguarda a volta de Jesus, igreja, meus irmãos, que vive o temor do Senhor, igreja que fala a verdade, igreja que vive a verdade, igreja que mostra para fora. Nós somos pessoas diferentes e fazemos parte dessa nuvem de testemunhas que, enfim, aguarda a bendita volta de Jesus. Doutrina, disciplina. E a terceira coisa que Michael Rotto coloca, meus irmãos, como o que restaura a vida de uma igreja, para que ela tenha razão de ser, viver, pensar e agir: sacramento. Eu queria que todos os adolescentes e jovens, homens e mulheres, e os mais velhos e os mais novos, que você, diante de Deus, nessa noite, enxergasse a profissão de fé que você fez aqui. A profissão de fé que você disse, enfim, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. E simplesmente muitas vezes a vida tem sido insana, a vida tem sido de queda, a vida tem sido de fingimento, a vida tem sido de abatimento, a vida tem sido de brigas contínuas, a vida tem sido de brigas no coração. Deus está dizendo, meus irmãos, dá uma olhada hoje, como está a tua profissão de fé, como você vive essa profissão de fé, como essa profissão de fé encanta as pessoas, como essa profissão de fé mexe com as pessoas, que elas querem conhecer esse Jesus que moldou, mudou, transformou a tua vida. Depois que você fez profissão de fé aqui, você tem um compromisso, e você pensa que Deus tem cabeça oca, que Deus já está vivendo, meus irmãos, a esquizofrenia da fé. Se você pensa que Deus simplesmente já entrou num paxo que faz tremê-lo diante de você, simplesmente acredite, esse Deus que recebeu a tua profissão de fé aqui, é um Deus que vai te cobrar até o último dia. O que está acontecendo? Tem muita gente que não aguenta a igreja que cobra, meus irmãos. Essa é a questão. Se a igreja começa a apertar um pouquinho, eu espano, eu vou procurar um outro tipo de rosca, meus irmãos, que me afrouxa a vida. Infelizmente é isso. E eu queria dizer para cada um de nós: não afrouxa a tua fé, não afrouxa o teu testemunho, não afrouxa a tua dignidade, não afrouxa o teu caráter, não afrouxa o teu temperamento, não mude e não amolde a sua vida a nada que não seja a bendita palavra do Senhor. Não permitas que entretenimentos, amoldagens humanas, paixões que mexem com a tua vida, sejam um precursor para simplesmente formatar a tua existência nesse mundo. Que seja a Bíblia, que seja a seriedade, que seja realmente esse temor ao Deus Santo, que seja uma vida que queira viver, enfim, a glória bendita de Deus agindo sobre a minha vida e sobre a família da fé que eu frequento. Doutrina, disciplina, sacramento. O batismo, meus irmãos, disse que eu sou regenerado.
O batismo disse que o Espírito Santo habita na minha vida. O batismo disse que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Eu faço parte da família da fé. O batismo e a profissão de fé, meus irmãos, dizem que eu tenho um contrato de vida assinado com esse Jesus. E eu vou levar a sério que, até o final, combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando a fé. Doutrina, disciplina e sacramento. E o outro sacramento está diante de nós, a ceia do Senhor. Ah, meus irmãos, os sacramentos são abençoadores. O sacramento traz ordem e disciplina sobre a minha vida. O sacramento, meus irmãos, me cobra para que eu não queira viver como eu queira, mas como a Bíblia quer, como Jesus quer, como o Espírito Santo cobra. Enfim, a ceia do Senhor, meus irmãos, ela simplesmente diz para mim, enfim, meu filho, você faz parte de uma família que comunga a mesma fé. Você celebra de uma mesa que relembra a morte e a vida de Jesus. Você estende a mão da comunhão para dizer, eu estou nessa coisa, eu estou nessa causa, eu estou nesse projeto, a minha vida é de Deus, a minha vida está indo para Deus, eu levo e vou continuar levando Deus a sério, nos meus poros, na minha vida, quando eu falo, quando eu penso, quando eu ajo, quando eu me visto, quando, enfim, eu tenho qualquer motivação na minha vida, no físico, no espírito, nas emoções, no intelecto. A minha vida é movida por esse compromisso e com essa comunhão que eu tenho no sacramento, na mesa bendita do Senhor Jesus. Vamos participar da ceia? Semana passada alguém me disse que sentou perto de uma adolescente que ficou usando o celular o tempo todo no WhatsApp. Eu espero que você não faça nunca mais isso, porque um dia o juiz, Deus vai te cobrar, saiba, Ele vai te cobrar, não adianta. Ah, não, passa batido porque Deus está tão ocupado com tanta coisa que Ele não deu tempo dele ficar olhando para mim. Para de brincar, gente. Se você vem para a igreja para se divertir, procura outro lugar para frequentar. Se você quer ir a lugares onde simplesmente o culto não representa nada para você, fique em casa, fica vendo Fantástico. Não venha para a igreja simplesmente como um passeio, alguma coisa que não traz nada para o teu coração. Esse momento aqui, eu estou dizendo claramente, eu aceito, enfim, eu entendo a morte sacrificial de Jesus, eu entendo o sangue derramado, eu entendo a dor, enfim, do coração de Jesus, mas eu entendo a vitória dele sobre a cruz, eu entendo porque a minha vida passou por essa cruz, eu entendo porque eu sei que o meu nome já está rolado na glória dos céus, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus. Eu não sei qual idade você tem, mas eu louvo a Deus porque eu já parei de brincar de igreja, desde 13 anos de idade. Eu não sei quantos anos tem aqui, adolescentes, jovens e adultos, mas eu estou convidando você, para de brincar de igreja, se você já fez isso. Para de brincar de fé, se você já fez isso. Para de brincar com qualquer tipo de contexto, que não seja para viver para a bendita glória do Senhor. Para a bendita glória do Senhor. Eu lembro um dia que um moço de 9 anos me procurou e disse o seguinte, pastor, eu quero fazer profissão de fé. 9 anos. Eu falei, meu pai do céu, o que eu faço com esse menino? Esse menino vinha nas quartas-feiras, sozinho, ele morava a 200 metros da igreja, mas ele vinha sozinho. Sexta-feira da reunião de oração, está lá aquele menino. A gente fazia algum tipo de pergunta para ele, o danado estava lendo a Bíblia já, sabia respostas bíblicas. Aí eu fiquei enrolado com aquele rapazinho lá, eu falei, vamos, o seguinte, vai para a classe de catecúmenos, pelo menos você vai ter uma experiência, que foi o primeiro aluno da classe, 9 anos. Aí o conselho, o que a gente faz com esse menino? 9 anos já dá para ser gente, 9 anos já dá para crer no Evangelho, 9 anos já dá para parar de brincar, 9 anos já dá para parar de achar que a vida simplesmente é um comer, beber, se divertir, enquanto espera a morte chegar e o menino continuou batendo. Eu quero fazer profissão de fé, pastor, já entendi esse negócio. Mas o que você entendeu? Eu entendi que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu sei que o Evangelho, enfim, mudou minha vida. Eu sei que Deus vai mudar a casa do meu pai, vai mudar minha mãe, vai mudar meus irmãos. E eu ficava olhando, gente, o que a gente faz com esse menino? Fomos na casa lá do pai, né? E o pai e a mãe, esse menino é um problema. Mas por que ele é um problema?
Esse menino não quer fazer mais nada. Ele só fica mexendo com o evangelho, ele só quer fazer coisa certa. Eu falei, mas o que o senhor quer que ele faça de errado? Nada, mas também tinha que ter uma vida normal. Brigar na rua, roubar goiaba, fazer coisa própria de menino. E ele já estava ali em luta nessa área. Aí eu falei com o pai assim, o senhor autoriza por escrito para a gente receber esse menino? Ah, pode receber. Aí os pais autorizaram, nós recebemos. O que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo uma obra no menino de 9 anos, depois 10, 11, 12. Aí com 12 anos, meus irmãos, sabe quem estava na igreja? O pai, a mãe, a irmã, os vizinhos, todo mundo. E hoje ele é ministro do evangelho, pregando o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui hoje, adolescente, você para de brincar com a vida se você está brincando. Jovem, se você tem brincado com alguma área da vida, está na hora de parar. Adulto, você está achando que, enfim, já está chegando a morte, vou começar a aproveitar a vida. Sabe melhor? Prova de aproveitar a vida é aos pés de Jesus, é pela cruz do Calvário, é enxergar a beleza do evangelho, é enxergar as coisas certas que Deus me ensina, é empolgar com a vida, é viver em fidelidade diante do Senhor, é ser um membro que as pessoas possam dizer, aquele homem que passa ali, aquela mulher que passa, aquele adolescente que passa, aquele jovem que passa, é santo homem de Deus. É assim que a gente tem que ser conhecido na sociedade. Menos do que isso, meus irmãos, é enrolação, é embromation, é entretenimento. Deus nos cobra, estende a mão aqui para a ceia, mas estende dizendo, Jesus, eu já entendi esse negócio, eu já entendi a comunhão, eu já entendi a igreja, eu já entendi a cobrança que o Senhor faz sobre a minha vida. Eu vou ser um crente que vai viver na doutrina, eu vou viver na disciplina diante do Senhor, e vou levar a sério a profissão de fé e o batismo, mas vou levar claramente essa mesa de comunhão, porque ela não vai trazer juízo sobre mim, ela vai trazer sobre mim, enfim, uma vida de perseverança. Enfim, eu estou dentro dessa história, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.